Orasse por nós em voz alta e nós vamos concordar com a sua oração, amém? Quem se habilita? Pai, te damos graças. Sim. Agradecemos pelo dia de hoje, pela semana que passou. Sim, Jesus. Nós colocamos diante do Senhor a nossa aula. Amém. Tudo aquilo que onde haja dúvida, que o Senhor venha clarear para nós. Sim, Jesus. Porque não é só uma aula física, uma aula humana, mas tem muita coisa espiritual que nós precisamos receber disso. Sim, Deus. Uma fonte que vem do Senhor. Então nós te pedimos, Senhor Deus, onde não somos capacitados, onde somos limitados, que o Senhor venha nos capacitar. Amém. Nessa noite, o Senhor, não seja só mais uma aula, mas o Senhor venha falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Toma o seu assento. Abra sua apostila na página 15. Página 15. Glória a Deus. Amém. Página 15. A semana passada, na aula de semana passada, nós demos uma introdução, né, da importância de não acrescentar nada à palavra de Deus e de não retirar nada ou omitir nada da palavra de Deus. Ela por si só se sustenta, ela é completa e a gente precisa se submeter a ela plenamente. Então agora nós vamos entrar em doutrina das Escrituras, seguindo a apostila e trazendo clareza acerca dos assuntos aqui abordados. Na primeira frase, como nós lemos semana passada, uma frase da irmã Carol Basso, diz assim: Deus tem um livro e o mínimo que temos que fazer é ler este livro e os de outros irmãos. Então a Bíblia é o livro que Deus escolheu para se revelar. Deus se revela a partir das Escrituras. Então, quando nós temos contato com as Escrituras, nós estamos de fato adquirindo a revelação de quem Deus é. Por vezes, quando a gente ouve a palavra revelação, o que nos arremete é o quê? Ah, Deus me revelou algo. A gente está sempre pensando que a revelação é algo para o futuro. Sim ou não? A gente pensa, não, fulano entregou isso para mim. Beltrano entregou aquilo para mim. Fulano me revelou isso. A gente está sempre arremetido aqui de que revelação é algo para o futuro. E não é. Revelação é um mistério revelado. Então a Bíblia é o mistério revelado de Deus. Amém? Deus se revela dentro das Escrituras. E nós vamos aprender ao decorrer dessas aulas como interpretar, como entender, como separar alguns pontos para que a gente possa, através das Escrituras, conhecer quem Deus é de fato. E uma das coisas que eu quero pontuar com vocês, para ficar sendo enfático, a gente um pouquinho na frente vai falar, mas eu quero só adiantar. Não tem como, preste atenção, quiser anotar isso, você até anota. Não tem como ter clareza da Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo. Isso é muito importante. Não tem como você acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus sem o Espírito Santo iluminar o seu entendimento, iluminar seu coração, trazer uma confiança ao seu coração sobre as Escrituras. Então escreva aí, não tem como ter clareza da Bíblia sem o Espírito Santo, entender ela sem o Espírito Santo, acreditar que ela é a palavra de Deus sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso professor. Página 15. No primeiro tópico aí você vai ver a primeira frase dizendo: a Bíblia é a revelação escrita de Deus. A Bíblia, ela demorou entre 1.500 e 2.000 anos para ser formada, totalmente, para ser junta. Bíblia vem do Bíblios, que significa, é uma palavra, a mesma palavra para biblioteca, vários livros. Então a Bíblia contém 66 livros, olha como a Bíblia é confiável. Contém 66 livros. Esses 66 livros têm um assunto central. Qual é o assunto central da Bíblia? Jesus Cristo. Então, todos os livros da Bíblia, ela demorou 2.000 anos até ser completa, ser formada. E todos os livros, com 44 autores diferentes, todos eles apontam para Jesus. Todos eles direcionam seus ensinos sobre quem Cristo é, como ele viria, suas características e por aí vai. Então, a gente precisa acreditar que a Bíblia é a revelação escrita de Deus.
confiar na Bíblia, entender que ela aponta para um ponto central, mas ela revela Deus Pai, revela Deus Filho, revela Deus Espírito, revela quem nós somos, nos dá uma compreensão da cosmovisão, a realidade a partir da visão de Deus. E a gente precisa, nesses dias, ter muita coerência em ler a Bíblia e ter isso como a firmeza do seu coração. Por quê? Porque nós vivemos em um tempo que muitas coisas são relativas. E o que é algo relativo? É tipo assim, a gente fala uma verdade bíblica para alguém e alguém tenta interpretar essa verdade à sua bela maneira de pensar e ele deixa uma verdade que é para ser absoluta, porque a Bíblia é uma verdade absoluta. Amém? Então a pessoa deixa de acreditar numa verdade absoluta para acreditar numa verdade a partir dele mesmo, a partir de uma interpretação dele próprio. Então ele começa a trazer um relativismo. Ah, é relativo. Eu acho assim, esse negócio de poder ter duas mulheres, ter uma mulher só é relativo. Tem parte da Bíblia que fala que pode ter duas. Então o cara começa a querer interpretar a Bíblia dentro da sua perspectiva de visão. O cara acredita que é de uma forma, ele pega alguns textos da Bíblia e ele fala assim, não, mas a Bíblia também diz isso. Olha uma coisa que a gente precisa aprender sobre a Bíblia. Não tem um assunto que a Bíblia não chega a uma definição e que a gente precisa e que precise se tornar um estilo de vida nosso. Preste atenção. A Bíblia, todos os assuntos dela que tem a ver com a formação do nosso caráter, ela chega a um ponto final, no sentido de que, olha, vocês precisam entender que sobre casamento é isso. Sobre criação de filhos é isso. Sobre autoridade espiritual é isso. Sobre submissão a Jesus é isso. Então, nós precisamos ter uma consciência de que a Bíblia não é relativa. De que os ensinos bíblicos não são relativos. Eu não posso ficar, mas eu penso assim, eu penso assado. Não. A nossa chave hermenêutica, a chave de interpretação é a própria Bíblia. Eu estava conversando com o Carlos e com a Paulinha um pouquinho de um vídeo que o Carlos me enviou de uma irmã, que ela usa muito bem esse texto, porque ela coloca assim, quem que já leu o livro do profeta Oséias? Quem já leu? Hermenêutica é a arte da interpretação bíblica. E aí ela usa um texto que é bem bacana, de Oséias, que é o quê? Oséias casa com uma prostituta. E aí se você vai lá, nesse texto, aí você lê esse texto, você pode pensar assim, eu posso casar com a prostituta, porque está na Bíblia. Você pode casar com a prostituta ou com um prostituto? Não, a não ser que ele seja remido, que seja um ex-prostituta ou uma ex-prostituta. E aí a gente sabe que Paulo fala o quê sobre o casamento? Sobre uma vida que tem uma vida sexual fora do casamento, que isso é pecaminoso aos olhos de Deus. Então, logo, eu não posso casar com uma prostituta, você não pode casar com um prostituto, só porque está na palavra de Deus que um homem casou. Então, a hermenêutica, ela vai te dar essa liga, essa chave, para você pegar um assunto que você tem dúvida e desde o início da Bíblia até o final da Bíblia, juntando as coisas para ver aquilo que foi aperfeiçoado. Lembra que nós falamos, Jesus Cristo, ele veio quebrar a lei? Ele veio fazer o quê? Aperfeiçoar. Cumprir. Existe uma diferença em quebrar e uma diferença em cumprir. Quebrar é isso aqui não presta mais. Cumprir é deixa eu aperfeiçoar isso aqui. Então Jesus, ele não abrogou a lei, ele não quebrou, ele aperfeiçoou. E depois de ter aperfeiçoado, ele vai nos dar uma direção. Olha, vocês agora não estão mais debaixo do jugo da lei. A lei era a forma de mostrar que você era pecador sem possibilidade de aproximar de Deus. A graça mostra que você é um pecador, mas te dá uma veia de aproximação. Você não merece estar perto, mas através do sacrifício de Jesus, o véu rasgado, você pode se aproximar com ousadia, sem medo. Hoje, a gente que é filho de Deus não precisa ter medo. Eu vou entrar aqui na presença de Deus, entendo entrar, né? Porque a gente não entra, porque ele não sai de nós. Mas aquela veia que a gente gosta de dizer, Senhor, nós entramos na tua presença, o que não é bem assim. Mas vamos ali, quando você vai orar, às vezes a pessoa quer fazer um ritual de purificação para depois orar. E você não precisa ter um ritual de purificação para depois orar. A oração ao Senhor e o conhecimento da palavra é que vai trazer purificação ao seu coração. Anota aí no seu bloco de nota ou então na sua apostila aí. João 17, verso 17.
Evangelho de João, capítulo 17, o versículo de número 17. Eu falei 44 autores, são 40, tá? Perdão, um erro aqui. São 40 autores. Você achou aí João 17, 17? Diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a nossa santificação vem através do conhecimento e cumprimento da palavra de Deus. Jesus diz em João 15 o quê? Em João 15, Jesus diz assim para os discípulos: olha, vocês estão limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Então, eu não preciso de um ritual de purificação para chegar a me relacionar com Deus. Eu me relaciono com Deus não é por mérito, é por graça. Não é que eu mereça estar lá. Jesus nos deu essa condição. Então, se a condição também nos foi dada, logo eu não vou abrir mão dessa condição por algum tipo de vergonha, por algum tipo de medo. A Bíblia fala o quê? Que quem ama a Deus lança fora todo medo. Então, a gente não tem que ter o medo de se aproximar de Deus. Amém? Então, vamos lá, no final aí da página 15. Organização dos livros da Bíblia. Vamos dar uma pincelada aqui para a gente ir para outras partes. Organização dos livros da Bíblia. O Pentateuco, ou Pentateuco vem de penta, que é a mesma palavra para 5, tá? Por exemplo, o Brasil, ele é o quê? Em termos de Copa do Mundo. Pentacampeão, que é a mesma palavra para, tem 5 títulos da Copa do Mundo. Então, a palavra Pentateuco vem de 5. Os 5 livros da lei, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quem foi que escreveu esses livros? Moisés foi o autor que divinamente Deus inspirou para escrever esses livros. E aqui está uma coisa interessante sobre esses textos. Moisés, ele é antes de Noé ou depois? Ele é antes de Adão ou depois? Ele é antes de Abraão ou depois? Ele é antes de José ou depois? Olha como Deus é quando Deus quer inspirar alguém para escrever as suas sagradas escrituras. Moisés é depois de todos esses caras, porém é Moisés que escreve o relato da história desses caras. Esses caras não estavam mais vivos e Deus fala para Moisés exatamente desde a criação como é que tudo sucedeu até a história deles. Então olha para a gente entender o poder da palavra de Deus e como Deus pôde inspirar um homem divinamente. Imagina, gente, você lê os 4 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia são todos com mais de 30 capítulos. E aí você lê Gênesis, tem lá relatos detalhados da vida de Adão, de Noé, da vida de Abraão, da vida de José, dos patriarcas. E Deus falou minuciosamente ao ouvido de Moisés, e Moisés escreveu isso tudo. Então, olha como Deus é perfeito e como, quando um ouvido está disponível ao Senhor, Ele pode inspirar esse ouvido a escrever coisas maravilhosas sobre quem Ele é e relatos. Claro que hoje, no contexto de hoje, a gente não vai ser inspirado a escrever Bíblia, porque a Bíblia está completa, amém? Mas quem aqui conhece livros de irmãos que são assim maravilhosos? E você acha que quem que inspirou esses irmãos? O mesmo professor de Moisés. E quem era o professor de Moisés? O Espírito Santo. Amém? Vamos lá, livros históricos. Esse conjunto é formado por 12 livros que contam a história do povo de Israel, desde a conquista da Terra Prometida até o exílio babilônico. Os 12 livros também estão em ordem cronológica, ou seja, na sequência, são sequenciais, porque nem toda a Bíblia está na ordem cronológica, mas esses estão. Que são o quê? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro de Reis, 1º e 2º livro de Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar sobre a diferença de livros, evangelho e cartas. No Antigo Testamento, todos são denominados como livros. Os 4 evangelhos, já está falando, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João, são o quê? Inspirados por quem? São Marcos, são o evangelho de Marcos, são o evangelho de Mateus, são o evangelho de Lucas e são o evangelho de João. São evangelhos, são os relatos de Cristo na terra.
Quando começa em Atos, Atos é o livro, Atos é um dos que fala de livro também, é o livro da história. Você não fala a carta de Atos dos Apóstolos, é livro, tá? Aí passa Atos, começa o quê? As cartas. E aí, a partir dali, todas são cartas, ou direcionadas a uma cidade, Éfeso, Tessalônica, Galácia e por aí vai, ou direcionada a um filho espiritual de alguém, ou de autoria própria, como? Direcionada a Timóteo, direcionada a Filemon, direcionada a Tito, mas também tem o quê? As de autoria própria, 1 Pedro, 2 Pedro, Tiago, João, mas todos esses entram no crivo de cartas, inclusive Apocalipse, tá? Você vai aprender isso dentro da apostila, está isso aqui, mas só para ressaltar, no Antigo Testamento é livres, então quando você for abrir um culto, você não pode falar assim, abra a sua Bíblia no livro de Romanos, não, abra a sua Bíblia na carta aos Romanos, amém? Não é livro, livro é o Antigo Testamento. A partir depois de Atos, que é o único que é um livro histórico da igreja, todos são cartas. Aleluia? Amém? Só para dar um ressalto que é importante a gente saber disso, sim ou não? Vamos lá, livros poéticos. 5 livros fazem parte desse grupo. São poesias, sabedorias, provérbios e cânticos. Estes são organizados por ordem de relevância, que é o quê? Do mais importante ao menos importante. Não vamos botar importante. O mais relevância é aquele que tem mais conteúdo. Amém? Então vamos lá. Que são o quê? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então esses livros são livros o quê? Poéticos. Em forma de poesia. Você, quem já leu o livro de Jó, sabe. É uma poesia escrita. Então você vai vendo que é uma poesia, uma narração de uma poesia. Vamos lá, próximo. Profetas maiores. Os livros proféticos, num total de 17, são registrados dos profetas sobre o povo de Israel. São registros dos profetas sobre o povo de Israel. Neste grupo há uma subdivisão, profetas maiores e profetas menores, organizados também por ordem de relevância. Fazem parte dos profetas maiores 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Você vai aprender, isso aí pode passar de página, dentro desse mesmo texto aí da apostila, ela vai falar que não é no sentido de que os autores, os profetas eram um maior do que o outro. É da mesma organização de relevância, por uma quantidade maior de capítulos, por uma quantidade maior de conteúdo claro. Então não é, então Jeremias era maior que Naum. Não. Todos nós somos servos do Senhor e servos uns dos outros, amém? Não existe maior e menor, a não ser ele que é maior do que todos nós. Então, aqueles livros estão separados de acordo com a relevância. Você lê lá, por exemplo, por que Isaías é o primeiro? Isaías é o maior profeta messiânico. Ele é o profeta que fala melhor de Jesus antes do nascimento de Jesus. Quando Isaías escreve o livro dele, é 700 anos antes do nascimento de Cristo. E ele dá detalhes da vida de Cristo. Fala o quê? Que um menino se nasceu, um filho se nos deu, ele veio de uma virgem. Ele fala que ele é conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele dá detalhes que Jesus não era belo, de que ele era um homem de dores, um homem trabalhador, que as pessoas iriam rejeitar. Então, inspirado por Deus, 700 anos antes, ele dá detalhes da vida de Jesus antes dele nascer. Hoje, quando uma mulher está grávida, você vai lá, né? Ela vai com toda a tecnologia que tem hoje, faz a ultrassonografia, mas ainda assim você não consegue ter detalhes do formato do corpo dessa criança, do rosto, sempre fica meio embaçado. Agora imagina, olha como Deus é muito mais avançado do que qualquer tecnologia humana. A gente está bem avançado tecnologicamente, sim ou não? Mas, por exemplo, tem alguma mulher grávida aqui? Não tem nenhuma mulher grávida? Mas quem aqui já teve filho? Vamos lá, agora. Por exemplo, você tem o seu filho aí. Você sabe exatamente tudo o que vai acontecer com ele? Não. Imagina, você não sabe o que vai acontecer com ele amanhã. Deus inspirou Isaías para 700 anos antes de Jesus nascer. Falar que ele viria de uma virgem e dar detalhes desde o seu nascimento até a sua morte.
Como não confiar numa palavra dessa? Então, aí por isso que Isaías é o primeiro livro dos profetas maiores. Aí vem quem? Vem Jeremias, não é isso? Se eu conferir, vem Jeremias, depois vem Lamentações, Jeremias. Lamentações é um livro curto, porém é do mesmo autor, aí entrou nessa leva. Depois vem Ezequiel e Daniel. Profetas menores, aí vai para o finalzinho dos profetas menores. Para a gente ler os nomes: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Pastor, esses livros então, já que não tem tanta relevância, quer dizer que eu não deveria ler ou não dar muita importância? Não. Por exemplo, existem partes escatológicas que não tem, olha só, presta atenção, não tem em Isaías, que é o maior profeta messiânico, que tem nos livros menores. Então, não quer dizer, gente, e por isso que é importante nós lermos a Bíblia inteira. Eu já falei disso aqui, mas vale a pena ressaltar. Eu e você precisamos aderir um formato de leitura sem parar para tirar as dúvidas, para estudar ou para tentar uma resposta dentro de uma curiosidade. Ler a Bíblia no sentido de do início ao fim. Nós precisamos uma vez no ano, no mínimo, o que vai requerer de você, no máximo, 40 minutos por dia. Se você separar 40 minutos do seu dia para ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia inteira todo ano. Vamos lá, quem aqui tem 15 anos de cristianismo? Quem tem? 20 anos de cristianismo? 20 anos. Quem tem 25 anos de cristianismo? 30? 30, alguém? Então, 26? Então, quanto o senhor tem? Muito acima. Quanto? Pode falar. 40 anos de cristianismo. Eu posso fazer uma pergunta, me responda de boa, isso aqui não é para constranger. O senhor já leu a Bíblia 40 vezes? Não. Dava para ter lido. Agora, vamos lá, uma outra pergunta para ele. Vamos à vida do nosso pastor Luiz aqui. O senhor acredita que dentro desses 40 anos que o senhor conhece Jesus, dava para ter separado 40 minutos de leitura por dia? Com certeza dava. Então nós precisamos, porque qual que é o nosso problema? É ótimo estudar, mas é ótimo também conhecer, entendeu? Ler. Por exemplo, você vai ler um livro, de qualquer livro, você pega o final só. Sabe por que às vezes você não entende Apocalipse? Porque você não leu Gênesis. Porque em Gênesis já fala de Apocalipse. Sabe por que você não entende as cartas de Paulo, algumas coisas que Paulo fala sobre Abraão, sobre Moisés? Porque você não leu. Lá, ué. Então, o nosso problema é o quê? A gente só quer estudar, mas não quer ler. E tem coisas, irmãos, que você só vai conseguir ter um estudo claro se você tiver lido. Então, todo ano eu começo na igreja, um plano de leitura. Esse ano, eu fiz um de ler a Bíblia inteira no número de livros que tem a Bíblia. 66 livros, um livro por dia. Tem livro que, tipo assim, quando você chega no Salmo da vida, você tem que separar um dia que você não vai fazer nada. 119 capítulos. Mas é uma coisa que Deus colocou no meu coração para eu fazer. E eu estou fazendo. E aí o que acontece? Porém, existem cartas, por exemplo, que você consegue ler 10 cartas rápido. Você pega lá, 1ª, 2ª, 3ª João, Judas, Filemon, Tito. Pô, irmão, é rapidinho, você termina essas cartas. Então, mas o que eu quero enfatizar? Não queira só estudar. Porque quando você estuda, você tem clareza. Mas como não ter clarezas? Como ter clareza se não conhecer uma coisa do início ao fim? Então, olha que coisa interessante. Por vezes, você vai ver Deus incentivando o povo a ler. E por vezes, você vai ver Deus falando para o povo meditar. Meditar é estudar. Ler é saber os acontecimentos. Entendeu? Se a Bíblia tem início, meio e fim, você deve conhecer só o fim? Não, porque se você vai lá ler só o fim, você não vai ter clareza do fim. Porque para você, por exemplo, quando você começa a ver um filme, você coloca ele da metade para frente? E por que quando a gente quer ler a Bíblia, a gente só quer ler o Novo Testamento? Eu acredito que o Novo Testamento é uma exigência para a gente ler acima de qualquer coisa. Porém, o ideal é que você leia toda a Bíblia. Então a gente precisa tirar essa mentalidade. Ah, mas eu não entendo, pastor. Tem parte que é chata, pastor. Verdade. Tem parte que é chata, tem coisa que a gente não entende a princípio, mas vai lendo, gente. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo só traz à memória aquilo que você lê. E o Espírito Santo não vai gerar uma revelação, um entendimento no seu coração se você não está dentro daquele assunto.
Você tem que estar ali, ó, com a Bíblia na mão, lendo. Por exemplo, eu já contei minha experiência aqui com Deus. Eu tive uma experiência com Deus de que eu pedia para ter entendimento, vou só resumir. E hoje eu leio qualquer parte da Bíblia. Qualquer parte. Isso é para a glória de Deus, que eu não mereço nada disso. Mas Deus sempre fala alguma coisa comigo. Mas eu já falei com algumas pessoas da igreja que ficam doidas para estudar. Não, eu quero estudar, saber isso, saber aquilo. Eu falei, irmão, pega lá do início, vai para o meio, vai no final. Teve uma irmã da igreja que leu a Bíblia recentemente inteira. E agora já está lá nos evangelhos de novo. Começou desde Gênesis de novo. Então, assim, a gente precisa acreditar que é possível ler a Bíblia uma vez por ano sem ser pesado. Amém? Para você saber da história. Porque tem livros que estão falando aqui, são históricos. Livros históricos, são poesias. Então, é para um determinado povo, uma determinada época. Se não, você pega algum texto fora do contexto histórico, começa a tentar trazer para esses dias, e Deus não quer mais isso nesses dias. Amém? Algumas coisas tinham a ver com a cultura, com o povo, diretamente com o povo de Israel. Então, nós precisamos entender isso. Então, olha para o teu irmãozinho lindo e maravilhoso e fala assim, eu profetizo que você vai ler ao menos uma vez por ano toda a sua Bíblia. Amém? Pastor, e depois que eu ler a Bíblia uma vez inteira e coisa e tal, o que eu faço sobre alguns textos que eu não entendi? Hoje, irmãos, nós temos autores assim fenomenais. Quer ver? Eu vou te indicar um. E ele, assim, é um cara magnata, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes. O cara é magnata. Por exemplo, ele tem um livro explicativo de cada livro da Bíblia. Então, você vai ler um Levítico da vida, você fica bugado. É normal. Tem muita coisa lá que você fala assim, gente, o que é esse sacrifício está aqui? É sacrifício de lá, é oferta pacífica, é oferta de cereais, é oferta... O que isso quer dizer? É difícil, mas tudo está apontando para Jesus. Aí, quando você pega um livro com alguém que estudou aquilo e traz uma clareza de tudo aquilo que aquele livro quer dizer, você, quando ler aquele livro a próxima vez, você vai ler diferente. Experimenta uma hora, vamos lá, vou te dar uma sugestão. Compra o livro do Hernandes Dias Lopes, ele falando exatamente de Levítico. Aí você vai ler Levítico antes de ler esse livro. Depois você lê Levítico, depois de ler o livro do Hernandes Dias Lopes. Então, o nosso problema é o quê? Quando a gente quer estudar, a gente quer que só salte a revelação do nada no nosso coração para entendermos algumas coisas. Se Deus deu conhecimento a alguns irmãos, vale a pena a gente ouvir ou ler o conteúdo que Deus deu a esses irmãos. Porque às vezes a gente quer que as pessoas sejam ouvidas para aquilo que a gente prega, mas a gente não quer ouvir ninguém. A gente não quer ler livro de ninguém. Então, irmão, tem coisa que Deus não falou comigo, mas que Deus falou com outras pessoas. Tem coisa que Deus não vai falar contigo, mas que Ele falou com outras pessoas. Ele deu uma interpretação a outras pessoas. Então, nós precisamos entender isso. Senão a gente fica, não vou ler Levítico porque eu não entendo. Mas também nunca procurou alguém que clareasse algo na sua mente. Né? Aí fica passando como se não tivesse importância. E a gente aprendeu, toda a Bíblia tem a sua relevância e a sua importância. Amém? Então, a gente saiu dos profetas menores, aí a gente entra no quê? Nos evangelhos. E os evangelhos relatam e abordam o quê? Vamos ler aí. Ó. Os 4 evangelhos relatam o nascimento, o ministério, a morte e a ressurreição e a ascensão de Jesus. Destes, 3 são denominados sinóticos, que é o quê? Eles relatam as mesmas coisas. Eles relatam as mesmas coisas. Você vai ver textos, os mesmos textos dentro dos 3 evangelhos. Um abordando mais claramente. Quem é que aborda melhor todos os textos? Lucas. Lucas era médico, ele era detalhista, então ele não gostava das coisas assim meio só contadinho, ele ia mesmo nas fontes buscar tudo. É tanto que quem relata o nascimento de Jesus, melhor, ele. Quem relata o nascimento de João Batista, melhor, ele, o evangelho de Lucas. Então assim, mas esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, se você quiser anotar isso, você pode anotar, eles são sinóticos, que é o quê? Tem as mesmas histórias a partir da visão de Mateus, de Marcos e de Lucas, amém? Umas passagens, um detalhe é melhor, outras passagens, no outro detalhe é melhor, mas todos são dentro dos mesmos textos e mesmos contextos. Então, sinóticos são esses 3. Anotou aí?
dentro da apostila tem uma explicação também sobre isso. Agora você vai para lá. Ó. Apenas o Evangelho de João, finalzinho de evangelhos aí. Apenas o Evangelho de João se difere dos demais, por ter diferenças em vários detalhes, na ênfase e no vocabulário. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando a gente lê o Evangelho de João, alguns estudiosos até denominam ele de como o Evangelho destinado aos gentios, que no caso são as pessoas fora de Israel. Por quê? Porque tanto em Mateus, Marcos e Lucas, você vê muito uma veia dentro do contexto histórico judaico, dentro ali de Jerusalém. Agora, quando você vai para João, ele já começa diferente de todo mundo. Ele já começa dizendo o quê? O verbo que se fez carne. Ele começa diferente de todos. Nele não tem nem genealogia. Ele nem fala de genealogia. Ele já vai direto dizendo o quê? Ó, Jesus Cristo é o verbo, a palavra de Gênesis é Jesus encarnado. Então, e aí Jesus, você vê que lá, a maioria de relatos de Jesus tocando pessoas de outra nação é no Evangelho de João. E ele é voltado para revelar o coração do Pai. Você vê que João não tem muita liturgia, dentro do padrão histórico e cultural judaico. Ele não fica muito ali, ele vai quebrando esses paradigmas e permitindo que os ensinos de Jesus quebrem. Quer ver um exemplo disso? Depois você lê e anota aí, João 14. Em João 14, Evangelho de João, capítulo 14. Em João 14 tem uma conversa interessante, porque Jesus vai falando ali para ele não esturbar o coração, para ele crer nele e em Deus, que na casa do Pai tinha muitas moradas. E aí Jesus fala assim, que quem conhece ele, conhece o Pai. E aí Filipe faz uma pergunta, mostra-nos o Pai. Ou seja, Jesus estava ali para revelar o quê? Que Deus era o Pai de nós todos. Você não vê essa ênfase da paternidade de Deus nos outros evangelhos. Você vê isso muito no Evangelho de João. Eu não tenho certeza se são 14, 15 ou 16, mas eu lembro que é por aí. Só no Evangelho de João, no capítulo 14, a palavra Pai aparece 14, ou é 14 ou é 16 vezes. Só no capítulo 14. Olha a ênfase do Evangelho de João como é diferente. Ele quis trazer uma clareza maior do relacionamento que nós podemos ter com Deus, de quem Deus é, do sacrifício e por aí vai. Então os evangelhos vão relatar isso tudo, só que João é aquele que andou fora da caixinha na hora de escrever. Ele olhou assim, opa, o meu panorama não é só Israel não, deixa eu pensar aqui, porque ele morreu por todos nós, amém? Então ele abriu o leque do evangelho dele, Deus inspirou ele para falar mais detalhadamente sobre essas coisas. Vamos lá. A história da igreja primitiva é composta por apenas um livro histórico. O livro aborda sobre a implementação da igreja primitiva depois do derramar do Espírito Santo e a expansão do Evangelho. O livro é conhecido como Atos dos Apóstolos. É o único livro da Bíblia que não tem fim. Você não vai ver um amém nele, você não vai ver um ponto final nele. Por quê? Porque o ministério apostólico continua vivo no nosso meio. Amém? Ele continua fluindo e funcionando até os dias de hoje, e ele vai funcionar até a volta do nosso Senhor Jesus. Então, é o único livro da Bíblia que não tem fim. Por quê? Porque as histórias não estão mais sendo registradas para colocar na Bíblia, mas existe o registro no coração de Deus e o registro através da história da igreja, de tudo aquilo que a igreja vem fazendo e vivendo diante do Senhor. Amém? Então, conta a história da igreja. Você vai ver lá como a igreja nasceu, o derramar do Espírito Santo, relatos de como as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, relato de como o Espírito Santo começou a encher pessoas que não eram de Israel, que começa ali na casa de Cornélio. A gente vai falar um pouco desse texto também. Então, é muito importante você ler também o livro de Atos. Epístolas ou cartas apostólicas. São as cartas apostólicas direcionadas às primeiras igrejas espalhadas no mundo antigo. São um total de 21. Todas as cartas estão organizadas cronologicamente, sendo que as 13 primeiras cartas são de autoria do apóstolo Paulo. São elas: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Já as 8 cartas restantes foram escritas por outros autores. São elas: Hebreus, que é a única carta da Bíblia que a gente não pode afirmar quem é o autor. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi... eu esqueço o nome de um rapaz que não fala tanto na Bíblia dele, mas fala que foi dele, mas assim, a gente não pode definir, vai ser, foi de tal pessoa. Não tem uma autoria.
né, clara aos nossos olhos. Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Apocalipse ou Revelação. No caso, apenas o livro de Apocalipse, escrito por João Evangelista, faz parte dessa categoria. Amém? Então, o livro de João faz parte da categoria das cartas. Beleza? Tudo certinho? Agora vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Vai comigo. Abra a sua Bíblia comigo. Jeremias capítulo 1, eu até mandei um devocional hoje dentro desse texto, versículo 11 e 12. Jeremias capítulo 1. Alguém aqui ouviu o devocional de hoje? Glória a Deus. Parabéns para você que tira um tempo para ouvir a palavra de Deus. Jeremias capítulo de número 1, versículo de 11 e... Versículo de 11 e, gente, 12. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Depende da tradução. Então, olha que coisa interessante. Deus, no versículo 12, ele vira para Jeremias e fala assim: eu tenho uma obrigatoriedade com a minha palavra. Eu vou velar, eu vou cuidar, eu vou fazer de tudo para que a minha palavra se cumpra. Em Isaías 40 e... Põe ali para a gente. Está usando o data show? Tá de boa ali? Põe ali para a gente Isaías 46, 10. Por que é importante nós conhecermos as Sagradas Escrituras? Olha o que diz esse texto. Isaías 46, 10. Aleluia. Tinha que deixar já aberto já, nego. Então vamos lá, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Isaías 46, 10. Diz assim, ó. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei cumprir toda a minha vontade. Está ali? Então, olha, põe a segunda parte. Olha lá, o meu conselho permanecerá em pé, naquela tradução, e farei toda a minha vontade. Olha a importância de você conhecer as Escrituras Sagradas. O que Deus está falando? Que tudo que está aqui é firme e que Ele vai fazer acontecer. Então, se eu conheço, eu vou receber a bênção quando eu obedeço aquilo que eu conheço. Eu vou ser abençoado junto com a palavra. O Luiz Hermínio diz assim: Deus não promove homens. O Luiz Hermínio fala assim: Deus não promove homens, Deus promove a palavra. Quem obedece à palavra é promovido junto com ela. Então, se você é um homem, uma mulher que obedece à palavra, quando você vê o seu nome, ministério, as coisas acontecendo na sua vida, não é que Deus está promovendo você. Deus está promovendo a palavra dele. E aí você, por ser obediente, você está surfando na onda da palavra de Deus. Você entendeu? Então, se eu sei que o conselho de Deus é firme e que ele vai cumprir toda a vontade, ele vela, ele guarda para que a palavra dele se cumpra, então eu preciso entender uma coisa. O que eu preciso entender? Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Paulo fala que Deus tem uma vontade, ela se torna agradável e ela termina perfeita. Então ela começa boa, se torna agradável e termina perfeita. E a Bíblia fala que é possível experimentar essa vontade. Como? Não se conformando com este mundo, mas renovando a nossa mente. Pela renovação da mente. Como que eu vou renovar a minha mente se eu não conheço a palavra que renova a minha mente? Então, quando Deus está falando com Jeremias ali, Jeremias, o que você vê? Olha, parece que não tem nada a ver, né? Deus fala assim: o que você está vendo? A Jeremias fala assim: uma vara de amendoeira, que era a primeira árvore a florescer. A amendoeira, quando ela chega no tempo da primavera, para sinalizar para o judeu que a primavera estava chegando, era a primeira árvore a aparecer, era o quê? Era a vara de amendoeira, ela florescia. Então, Deus está virando para ele, dando uma árvore profética, dizendo assim: o que você está vendo? Aí ele fala assim: eu estou vendo uma árvore de amendoeira. Então,
a pessoa que conhece a palavra, ele vê antes das outras pessoas verem. Você está entendendo o que a Bíblia está querendo dizer? Por que que você não consegue contemplar os feitos de Deus amanhã? Porque você não o conhece hoje. Se você o conhecer hoje, você vai conseguir contemplar os feitos de Deus amanhã. Existe algo dentro do estudo teológico, escreve a palavra aí, conjectura. Conjectura. Se você escrever errado, depois você corrige em casa, tá? Escreve aí, conjectura. O que é conjecturar? Vamos lá, escreve conjectura. Deixa eu deixar você escrever aí. Eu sou baiano, eu falo muito rápido. Direto os irmãos ficam assim, pastor, o senhor está falando rápido. Se quando eu estiver falando muito rápido, dá uma levantadinha na mão assim que eu vou entender que eu estou falando rápido. Porque eu sei que eu falo rápido. Então vamos lá, o que é conjectura ou conjecturar? É você, a partir das escrituras, pensar num cenário possível. Isso é uma conjectura. Por exemplo, o dia do juízo, vai ter um tribunal? Sim ou não? Vai ter alguém sentado atrás desse tribunal? Sim ou não? Vai ter um povo a ser julgado? Sim ou não? Vai ter o povo que vai ouvir benditos do meu Pai? Vai ter o povo que vai ouvir eu nunca vos conheci? Então conjecturar é, uau, isso está escrito. Deixa eu pensar aqui como seria. Está conjecturando. Aí quando você conjectura, sem causar heresia, você pode até pregar sobre isso. Fala assim, irmão, vai ter um dia que vai ter um tribunal lindo. Você vai ver um homem assentado lá, com o seu martelo de juiz, o mesmo que era advogado, aquele que estava do lado de fora intercedendo por você, agora vai estar na condição de juiz, julgando eu e você, e a gente vai estar lá, e ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Você começa a imaginar, você está entendendo? Agora, como que você vai imaginar a partir de algo que você não conhece? Então, quando ele fala assim, Jeremias, o que você está vendo? Jeremias não estava vendo só com esses olhos, ó. Ele estava vendo também com esses olhos aqui, os olhos da mente. Abre a sua Bíblia comigo aí. Põe ali para a gente, Efésios 1:18. Paulo faz uma oração fantástica aos Efésios. Uma oração maravilhosa, que eu quero ensinar ela para você aqui também. Que é uma boa oração para se fazer. Pode escrever se quiser aí, é F1:18, Efésios 1:18. Olha o que Paulo escreve. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Segura aí. Então, olha que coisa interessante. Essa parte, ele está falando de coisas claras, que a gente vai saber. Sim? Coisas claras. Aí na parte anterior, na minha tradução está dizendo assim, eu oro para que Deus ilumine os olhos do vosso entendimento. Tem algum que a tradução está assim? Olhos do vosso entendimento, que é um coração que entende as coisas que Deus está falando. Então olha que coisa interessante. Deus vira para Jeremias, deixa aquele texto ali, Deus vira para Jeremias e fala assim, o que você está vendo, meu filho? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Qual é a próxima palavra de Deus? Você está vendo bem. Se Deus fala que ele está vendo bem, é porque é possível ver o quê? Mal. Entendeu? É isso que a gente precisa se atentar. Se é possível ver bem, é possível também ver. Se é possível ver tudo, é possível não ver nada. Então, a gente precisa conhecer as Escrituras, porque as Escrituras vão nos fazer enxergar bem, todo o cenário. Começou uma guerra, quem não conhece as Escrituras desespera. Começou uma pandemia, quem não conhece as Escrituras desespera. Mas olha o que ele está dizendo. Eu oro para que sejam abertos os olhos do vosso entendimento, não é esses, é os olhos do vosso entendimento para quê? Para que saibam qual é a esperança da vossa vocação, da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória na sua herança nos santos. Então ele está falando só de coisas momentâneas? Não, ele está falando da lutinha que a gente passa, ele está falando da sua vocação no amanhã, da sua glória na eternidade, do desfrutar daquilo que a gente tem como convicção, porque conhecemos as Escrituras. Irmãos, vamos lá, para você entender a importância de a gente estar falando da Sagrada Escritura, de conhecer, de mergulhar, de saber das coisas, de entender. Quem lembra do ladrão da cruz que inaugurou a eternidade? Quem lembra? O menino do lado direito. Vamos lá. Aquele cara vai ter galardão na eternidade? Vai ter galardão na eternidade? Não. Por que ele não vai ter galardão na eternidade?
Porque ele morreu sem viver uma vida como cristão, querido. Ele morreu no ápice, no ato da sua morte, ele ia morrer. Então, ele foi salvo no finalzinho da sua vida. Agora, vamos lá. Quem aqui já tem um ano de cristianismo? Pelo menos, um ano. Quem tem? Dentro desse tempo que você viveu, dependendo de como você viveu, já deu para você ter um galardão guardado lá. Ainda que seja mínimo. Agora, como que você vai saber isso? Se você não conhecer as Sagradas Escrituras, você vai viver num cristianismo raso, fraco, xoxo, e aí você vai se deparar na eternidade, irmão, Deus é bem resolvido. Quem lembra que eu amo falar que Deus é bem resolvido? Deus é bem resolvido. Deus não tem problema de chegar na eternidade, pegar uma pessoa na sua frente que você não vai ter sentimento de inveja lá. Glória a Deus, porque aqui é uma briga, né, irmão? A gente prega, o irmão compara a pregação. Vai para a igreja, o irmão compara a roupa. Vai, compara o templo. Lá não vai ter isso. Deus é bem resolvido e vai nos deixar bem resolvido. Porém, uma coisa que vai ter lá é o quê? Deus vai chegar, por exemplo, imagina um galardão do apóstolo Paulo. Agora, galardão, você acha que é algo que é possível ser visto? Claro que é, ué. Vamos aqui conjecturar. Vamos supor que galardão seria uma coroa cheia de pedras. Imagina como estaria de Paulo. Estrelada de pedras. Agora imagina que a falta de galardão seria uma coroa sem pedra nenhuma. O cara está lá na eternidade. Deus é bem resolvido. O ladrão da cruz, na coroa dele teria alguma pedra? Mas ele estava se importando. Ele está se importando com isso? Por quê? Porque ele está salvo. Porém, como que eu vou viver uma vida de compromisso com Deus, querendo um galardão? Não por interesse, não por me mostrar na eternidade, porque a eternidade não vai ter esses sentimentozinhos fajutos que a gente sente que não. Inveja, sabe, querer o lugar do próximo, se achar... Não, lá, irmão, vai ser removido tudo isso. Porém, Deus é bem resolvido e Ele está olhando o nosso estilo de vida aqui na terra. E a Bíblia diz, anota aí, 1 Coríntios 15, 58, e põe ali para a gente também. 1 Coríntios 15, 58. Vamos ler esse texto aí para a gente encerrar, está no final da aula já. Portanto, meus amados irmãos, sejam o quê? Firmes. E depois, inabaláveis. E depois, abundantes na obra do... Sabendo que, certeza, convicção, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é? O que é um trabalho que não é em vão? Um trabalho que tem recompensa. Isso é um trabalho que não é em vão. Eu não sei, por exemplo, uma pessoa que entrou na empresa, presta atenção, só entrou numa empresa para trabalhar. Aí está lá, ele assina a carteira, primeiro mês, 7 mil de salário. Que aí, você vai ter muito mais do que isso, em nome de Jesus. Mas vamos lá, 7 mil de salário. Aí o irmão está lá, imagina a empolgação desse irmão trabalhando, irmão. Acostumado a ganhar 1.000 conto por mês, quando ganhava, agora um salário de 7 mil. Ele está lá, primeiro dia, trabalhando, feliz da vida, chega em casa, nossa, amor, não vejo a hora de cair 7 mil, amor, na minha conta. Imagina quando o cara está chegando próximo do salário, a empresa declara a falência e fala assim, não tem nem o dinheiro para te pagar o salário. Você trabalhou feliz, mas trabalhou em vão. Agora olha que coisa interessante, como o reino de Deus é o inverso. Às vezes, dentro da nossa humanidade, as coisas nós não estamos felizes. Mas dentro de um ambiente humano de tristeza, pode ser os dias que Deus está gerando a sua recompensa, o seu galardão. Sabe, irmãos? Por que Paulo fala com muita convicção antes de ser decapitado? Em 2 Timóteo 4, a partir do versículo 7, ele fala assim, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a... Irmão, você vê que Paulo, ele tinha a mesma convicção de Cristo. Ele não dá moral para o diabo nem para as pessoas que perseguia. Ele não vira assim, ó, combati um bom combate, o diabo encerrou minha carreira e eu estou morrendo sem fé. Não, olha o que ele escreve, combati um bom combate. Aí, olha a colocação verbal, encerrei a carreira. Ele não está dizendo que foi o diabo que está atrapalhando a vida dele, não. Ele não está dizendo que as pessoas que prenderam ele estão atrapalhando a vida dele. Ele falou assim, irmão, eu estou morrendo hoje porque eu estou encerrando a carreira porque é a vontade do meu pai. Encerrei a carreira, mas guardei a... E por que ele fala que guardou a fé? Põe ali para a gente ali e anota aí.
Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vou ler esse texto, a gente encerra a aula, depois a gente volta. De fato, sem fé é o quê? Impossível agradar a? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele e que recompensa aqueles que o buscam. Então Deus é um Deus de recompensa. Então eu preciso conhecê-lo para eu ter um estilo de vida aqui na terra. Irmãos, preste atenção no que eu estou falando. Não trabalhe por recompensa, mas Deus é um Deus de recompensa. Amém? Agora, se você trabalha para Ele da forma correta, conhecendo Ele, sabendo tudo que Ele quer de você, você não vai viver uma vida mais íntegra, mais justa, uma vida mais piedosa, uma vida mais amorosa, uma vida mais paciente, mais longânima, uma vida mais feliz, mais alegre, porque isso tudo são vitaminas dentro do Espírito Santo. Então, para a gente finalizar, no versículo 58, ele fala assim, ó, sejam firmes, de 1 Coríntios 15, firmes, constantes e abundantes. Quem aqui quer desfrutar da abundância? Você não desfruta da abundância sem firmeza e constância. Então, por que minha vida nunca é abundante espiritualmente? Porque eu nunca fui firme e nunca fui constante. Diferença, firmeza, algo que foi construído para ser firme e está no início. Por exemplo, você construiu uma casa, o cara fala, está firme, pronto. Isso é firmeza, algo que foi construído para estar firme, é o início disso, está construído. O que é constância? Algo que continua firme depois de muito tempo. Passa-se 20 anos e a casa está firme, é constância. E o que é abundância? É o fruto da firmeza e da constância. É o fruto da firmeza. Então, assim, a gente não entra na nossa abundância de conhecimento, porque a gente para de ler Bíblia. Não entra na abundância da intimidade com Deus, porque para de orar. A gente não entra na abundância do sacrifício corporal para ter proximidade de Deus, porque a gente faz um jejum de 15 dias. No terceiro, a gente já muda o jejum. Então, a firmeza e a constância te levará à abundância. Amém? Amém? Então, fica sobre os seus pés aí. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por essa primeira aula, obrigado por tudo que o Senhor falou aos nossos corações, todos os textos que o Senhor trouxe até agora. Continua a se revelar no nosso meio. Abra os olhos do nosso entendimento para que a gente possa compreender tudo aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. Queima com a tua palavra e revela, Deus, ao nosso entendimento toda a sua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A cantina